Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Entra com cura, Pai, nesta casa, entra com poder, entra com transformação. Senhor, nós oramos também declarando a promessa do Senhor, e será salvo tu e toda a tua casa. Nós declaramos, ó Deus, que essa promessa vai se cumprir na íntegra, em cada lar onde está entrando essa oração, aonde essa oração está sendo compartilhada. Em cada lugar, nós declaramos toda a família salva, com seu nome escrito no livro da vida, protegidos por Jesus Cristo e abençoados por Deus Pai. Oramos para que o Espírito Santo toque em cada vida. Oramos para que o Espírito Santo transforme realidades, transforme histórias, transforme destinos. E aquela pessoa, Pai, que está enfrentando desafios, que está lutando, Pai, que está guerreando espiritualmente, Senhor, nós oramos para que o Senhor fortaleça ela. Oramos para que o Senhor dê ânimo. Oramos, Senhor, para que a tua boa mão esteja sobre teu filho e sobre tua filha. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus me deu uma palavra. Eu havia até preparado uma palavra aqui para compartilhar com você, mas o Espírito Santo, ele mudou a minha palavra no momento que eu estava orando. E o Senhor me disse, aquele texto de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e as hostes malignas da maldade nos lugares celestiais. O diabo coloca no coração das pessoas, através de pensamentos, através de setas da maldade, podemos chamar assim, ideias contra você. Ideias de inveja, ideias de contrariedade, ideias de maldade, ideias malignas. Como assim, profeta? Satanás coloca uns contra os outros. A Bíblia diz que Deus odeia. A Bíblia diz que Deus odeia. Deus odeia quem semeia discórdia entre os irmãos. Você sabe que a discórdia, ela vem de uma informação do inferno. Ela faz as pessoas se desentenderem. E há coisas que muitas vezes você sente ou que vem ao seu pensamento que é maligno. Você sabe que não foi nenhuma nem em duas escolas de profeta que isso aconteceu. De pessoas chegarem a mim e pedirem perdão. E dizerem assim, profeta, eu quero pedir perdão, porque eu odiava ouvir a sua voz, quando a minha mulher colocava na sua oração. Não foi uma, não foi duas vezes que aconteceu isso, das pessoas nos pedirem perdão, sabe? E eu sei que isso é espiritual. Eu sei que isso é espiritual. Às vezes você, gosta tanto de ouvir uma pessoa e de repente parece que não aguenta mais ouvir aquela pessoa. Tenha certeza de uma coisa, há momentos que Deus pode estar querendo trabalhar em você. Há momentos que Deus pode estar lhe direcionando a uma nova coisa. Concordo com isso. Mas sabe quando cria um ódio, uma raiva, uma indignação, ou quando você não consegue ouvir uma pessoa que é uma pessoa de Deus? Saiba que tem algo espiritual que está ali no entorno, tentando contaminar, tentando sugestionar a você, que você pare de seguir, ou pare de ouvir, ou pare de orar. Isso acontece não só em relação a mim, isso pode acontecer em relação ao teu pastor, isso pode acontecer em relação aos teus pais, isso pode também acontecer em relação ao teu marido ou à tua esposa. Certa feita, uma mulher chegou para pedir oração e ela disse assim para mim, profeta, meu marido é um homem bom para mim, mas eu não suporto ouvir a voz dele.
eu não suporto ouvir, sabe, é uma coisa que vem a mim. E eu disse para ela, isso é espiritual? Isso é um ataque espiritual contra a sua vida? Você sabe que o nosso problema é que nós não discernimos as coisas espirituais quando elas estão em operação. Mas muitas vezes quem coloca um ódio em você, uma raiva em relação a uma pessoa, que faz você, sabe, perder a paciência até com a voz da pessoa, saiba que isso é espiritual. Eu me lembro que aconteceu até aqui na igreja isso. Aconteceu aqui na igreja. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu preciso falar muito com você. E eu disse, olha, agora eu não posso, que eu estou cumprimentando. E aí ele disse assim para mim, é rapidinho, mas eu tenho que lhe falar isso. Eu não estava mais ouvindo as suas orações. E eu disse, Aí ele disse assim, começou a entrar uns pensamentos na minha cabeça e eu comecei a lhe odiar. Olha só, eu comecei a lhe odiar e eu não queria mais ouvir mais o Senhor e a minha esposa lhe ouvindo e eu não consegui mais. Aí ele disse que teve um determinado dia que uma revelação veio para ele, ele estava escutando próximo da esposa. E ele disse que naquele momento se quebrantou e pediu perdão a Deus. Aí ele disse assim, eu não consigo entender, eu sou uma pessoa que não odeio ninguém, mas me veio uma coisa e eu disse para ele, isso é espiritual? Aí ele encheu os olhos de lágrima e me pediu perdão e disse, profeta, você me perdoa? Eu disse, claro, eu sei que as coisas são espirituais, eu sei que tem coisas que são espirituais. Às vezes o teu pastor, sabe, uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea, uma pessoa correta, um bom pastor, um pai de família, uma pessoa correta, e você pega um ódio dele, pega uma raiva dele, não pode nem ver mais ele, para de ir na igreja porque entra uma coisa no seu coração. Ei, deixa eu lhe dizer, você tem que ter cuidado com esses ataques espirituais. O que mexe com o seu humor, o que mexe com a sua cabeça, o que faz, sabe? O que faz você não conseguir ouvir uma pessoa, não conseguir ouvir, isso é espiritual. Isso é espiritual. Daí você diz assim, mas profeta, pode acontecer do Espírito Santo, tá nos desligando de uma pessoa? Pode acontecer. Só que isso não vai acontecer dessa maneira. Quando o Espírito Santo nos desliga de uma pessoa, Deus vai falar com você de outra forma. Deus vai falar com você de outra forma, certo? Deus vai falar coisas com você, coisas vão chegar no seu ouvido. No entanto, você tem que entender, existe uma batalha espiritual para você não permanecer na oração. Existe uma batalha espiritual para você quebrar propósitos. Existe uma batalha na oração. Posso dizer assim, existe uma batalha na oração, sabe por quê? Porque a oração é você trazer luz para dentro da tua vida. Quando você ora, você está acessando um lugar. E esse lugar que você está acessando está, ao mesmo tempo, trazendo para a tua vida a luz de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você está na oração, o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Tanto que a guerra que as pessoas enfrentam é para que elas não consigam orar. O diabo quer encher você de ódio, de distrações, com as paixões aqui dessa terra. Ele quer tirar os teus olhos da oração, ele quer tirar a tua vida da oração, porque ele sabe que se conseguir tirar a tua vida da oração, ele também corta a luz de Deus. Porque na oração Deus fala com você. Aí você diz, não, mas eu não ouço Deus quando eu oro. Mas seu espírito está ouvindo. E essa voz, ela vai se transformar em sonhos. Essa voz vai se transformar em impressões. Essa voz, ela vai se transformar em pensamentos. É por isso que a guerra espiritual existe. E a guerra é para tirar você da presença de Deus. Então tenha cuidado com os pensamentos maliciosos. Sabe? O inferno coloca vírus nos seus pensamentos. E esses vírus, eles têm um objetivo: contaminar você, contaminar teu coração, colocar você contra pessoas. A Bíblia diz que Deus abomina, Deus odeia quem semeia discórdia entre os irmãos.
semeia discórdia, semeia discórdia. Então, aquilo que está semeando discórdia no espiritual, na sua mente, entenda, é algo maligno. E o objetivo do inimigo é neutralizar a tua fé. O objetivo do inimigo é, impedir você de continuar rumo à promessa, rumo ao destino, ao que Deus tem preparado para a sua vida. Eu venho aqui hoje, Deus mudou a minha palavra, quem me acompanhou desde o início da oração, para dizer para você, fique firme no seu propósito de oração. Deus colocou no meu coração, eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Por favor, preste muita atenção no que eu vou falar. Eu entrei num propósito de jejum hoje, tá? Eu vou até segunda nesse propósito. Eu vou só almoçar e jantar. Eu não vou tomar café da manhã, não vou tomar café da tarde, eu não vou comer antes das refeições. Eu só vou comer a hora que eu me sentar para almoçar e para jantar. É um propósito que eu estou fazendo com Deus. Quem quiser me acompanhar, me acompanhe, quem não tem problema de saúde. Quem não puder, não tem problema, eu vou orar por você, ok? Mas eu vou jejuar, Eu tenho visto muitas batalhas espirituais que as pessoas têm enfrentado. E eu gostaria, preste atenção, eu gostaria que nesse final de semana você me acompanhasse nas orações sem quebrar. Certo? Porque sempre que eu sinto essas batalhas espirituais que eu sei que estão acontecendo no mundo espiritual, eu sei que isso tem que ser vencido. É por isso que eu quero lhe conclamar, é uma convocação. Estou lhe convocando a você orar comigo às 6 da manhã e às 6 da tarde, sem quebrar nesse final de semana. Eu sei que talvez você tenha viagem, tenha compromisso, tenha seu descanso. Ei, não descansa da oração. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu convido você a mergulhar comigo nesse propósito, certo? Até segunda. Nós vamos até segunda ao meio-dia. Quem quiser me acompanhar, certo? E se você disser assim, profeta, eu não posso lhe acompanhar no jejum porque eu tenho que comer, eu tenho não sei o quê. Não, fique em paz. Mas me acompanhe nas orações. 6 da manhã e 6 da tarde. Certo? E eu gostaria, a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, faça um ato profético nesse momento, um ato de fé, um ato profético. Coloque aqui nos comentários a palavra oração. Coloque aqui nos comentários a palavra oração. E isso vai ser selado, amém? E concordado em nome de Jesus que nós não iremos quebrar nosso propósito de oração nesse final de semana. 6 da manhã e 6 da tarde. Até segunda-feira você vai se manter firme, certo? Sem quebrar as orações, você vai tentar estar ao vivo junto comigo. Você vai tentar estar ao vivo. Amém? Glória a Deus. Coloque aí a palavra oração nos comentários e sele essa palavra no mundo espiritual, para que você tenha vitórias a nível espiritual, em nome de Jesus. Certo? Está liberada a palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho muito lindo que eu recebi aqui. O testemunho é da Helena. E ela escreveu assim: estou aqui para mais uma justiça de Deus que foi feita na minha vida. Eu estava na campanha orando para ter resolução em uns papéis na justiça há 2 anos e nada fluía. Semana passada o profeta falou para mim através da data de aniversário que todos os entraves da minha vida iriam se resolver. Continuei orando e ontem à noite na oração das 18 eu estava clamando e orando, estava ao vivo com o Senhor, profeta, e apareceu a mensagem do advogado. E lá estava a resposta de Deus, causa resolvida e paga. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu falei para vocês que esse propósito, Senhor, mostre-me misericórdia, minha causa é uma emergência. Esse é um propósito muito forte. É por isso que existe guerra espiritual, para que você quebre o propósito, para que você não leve a sério o propósito. Aí você diz assim, profeta, eu quebrei já o propósito. Ei, então te alinha até o fim dele. Estamos hoje no 13º dia do propósito. Eu tenho certeza que Deus tem coisa grande para a tua vida. Eu tenho 2 anúncios importantes. O primeiro anúncio é que domingo, 9 da manhã, nós vamos ter um culto profético aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo.
Eu vou fazer uma oração especial por todos aqueles que estão enfermos, com doenças graves ou doenças crônicas, certo? Eu estarei fazendo uma oração por todos os doentes, todos. Eu vou fazer uma oração de cura no final da reunião. E se você conhece pessoas que estão doentes, enfermas, traga elas ou venha representá-las no domingo. O endereço da nossa igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Certo? Então, está feito o convite para você. O segundo anúncio é que segunda-feira, às 6 horas da manhã, anota aí, segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu vou anunciar a Escola de Profetas Internacional Online. Eu vou fazer a maior escola de profetas online que eu já fiz na história do meu ministério. Eu vou fazer o maior anúncio da Escola de Profetas online. Deus fez com que eu mudasse o evento que eu iria lançar, porque Deus falou comigo que essa escola foi uma plataforma profética que Ele me deu e que certamente vai abençoar a tua vida e vai abençoar o teu futuro. Amém? Segunda-feira, às 6 da manhã, convido você a participar e a estar comigo. Deixa eu declarar o Salmo 91. Você que quer adquirir nossos livros, certo? Você que quer adquirir, entra lá no meu site www.profetavinicius7.com.br. Nossos livros nos ajudam com a televisão. Eu tenho hoje programa em rede nacional, de domingo a domingo na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ore por nós, ore por nós. É um desafio muito grande, mas o Senhor prometeu estar conosco. Então eu conto com as tuas orações. Amém? Entra lá no meu site, adquira nossos livros, certamente Deus vai te abençoar, vai te recompensar poderosamente e abundantemente. Diz assim o Salmos 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilhe com 7 pessoas essa oração. Faça seu ato profético, compartilhe com 7 pessoas, mande para familiares, mande para um amigo, mande para um colega de trabalho. Você que é um influenciador aí nas redes sociais, que tem muitos seguidores, nos ajuda. Coloca nas tuas redes sociais a oração. Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. Tem coisas que não tem preço. Tem coisas que não tem preço. Certo? E isso é uma coisa que não tem preço, tem valor. Tem valor você compartilhar Cristo. Eu recebi uma... Até quero mostrar para vocês. Eu recebi e fiquei muito tocado, sabe? Eu quero mostrar para vocês isso. O que toca a gente, eu acredito que é uma coisa que... Olha só. Aqui, não sei se você consegue ver. Olha só. As pessoas assistindo, certo? Num voo. O meu programa passando da TV Bandeirantes estava passando no voo. Quando eu assisti isso, eu me emocionei. Sabe por que eu me emocionei? Porque estar na televisão é um desafio que você não tem ideia. É um desafio realmente financeiro, assim, extraordinário. 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 Com 2 meses de programa, dá para comprar um apartamento em São Paulo. É um desafio para nós. Aí você pergunta, profeta, então por que você está lá? Porque Deus me mandou estar lá. Não sei por quanto tempo. Mas eu tenho sido fiel a Deus e meu Deus tem sido fiel a mim. É por isso que eu quero que você ore por mim. Ore por essa causa. Amém? Existe um propósito por trás de tudo isso. Existe um propósito. Deus não me colocou aqui, sabe, por acaso. Eu não estou aqui de paraquedas. Eu tenho uma história, eu tenho uma vida. Eu tenho uma caminhada com Jesus. Eu tenho uma caminhada profética. Eu tenho um chamado profético. E Deus prometeu estar comigo. É por isso que eu preciso que você ore por nós. Tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E essa palavra que eu trouxe aqui, se o diabo estava atacando a mente de alguém contra seu pastor, libere o perdão agora, peça perdão a Deus. Se era algo, ou talvez alguém da tua casa aí que falou alguma coisa até de mim, eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo, minha irmã. E eu te amo em Jesus Cristo. Certo? Nada pode nos impedir de andar com Deus. Nada pode nos impedir, sabe, de andarmos em comunhão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que tem sido atacado na sua mente, talvez você diga assim, profeta, eu andei com um ódio do meu marido, um ódio, sabe, não podia ouvir a voz dele. Perdoa ele agora, seja o que for que ele tenha feito. Se ele não fez nada para você, peça perdão para ele, dê um abraço e diga que o ama. É como eu disse para você, tem sentimentos que vêm na vida das pessoas que é espiritual, são ataques espirituais. E a Bíblia diz que se arrepender, Deus perdoa. Deus perdoa e abençoa. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que cada pessoa seja visitada pelo poder de Deus neste momento. Eu oro, Pai, para que vidas sejam transformadas. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim que tenha entrado no coração, na mente de pessoas, que nesse momento todo sentimento ruim caia por terra. Eu quero declarar que a paz de Jesus Cristo está na vida dessa pessoa e todo ataque espiritual, Senhor, que ela tem enfrentado, que tem vindo contra ela, retroceda. Retroceda e não avance em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela. Eu abençoo sua casa, eu abençoo sua família e que caia por terra as barreiras, caia por terra os ataques espirituais agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Também paraliso todo espírito de desânimo, todo ataque espiritual para trazer medo, para trazer insegurança, para trazer vergonha, que todo mal seja desfeito no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que a tua mão de poder venha sobre essa pessoa. Abençoe, Pai. Abençoe a vida dela, abençoe sua saúde, abençoe suas finanças, abençoe sua família, abençoe seu trabalho e traga transformação nesta casa, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda alergia renda-se a Jesus Cristo, todo ataque espiritual contra essa família renda-se a Jesus Cristo agora. Eu abençoo tua vida e eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua casa. Seja livre de todo pensamento ruim, seja livre de todo ataque espiritual. Receba o toque de Deus, receba a paz de Deus, receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, eu recebo o milagre de Deus na minha vida em nome de Jesus. Amém? Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui nessa oração, a mão de Deus está tocando na tua vida. Compartilhe com 7 pessoas essa oração e entre nesse propósito comigo sem quebrar essa oração. E se você entrou na metade dessa oração, vá até o início, porque ali tem informação importante para ti. Deus te abençoe. Paz e prosperidade. Você que me acompanha pela TV, se inscreva no meu canal do YouTube e comece a andar conosco nessas orações. E você que está no YouTube, compartilha aí, meu filho. Deus te abençoe. Forte abraço. Jesus te ama e nós também. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E profetizamos novos começos, novas portas e muita saúde. Também oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja a nossa família. E declaramos, ó Deus, teu favor está sobre nós. Apresentamos nossos pedidos de oração a Ti e te pedimos um avanço sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça e que o Senhor esteja na nossa frente, Senhor, e também na frente da nossa casa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estamos no propósito de novos começos, novas portas e muita saúde. E hoje nós estamos orando, já oramos na oração da manhã, estamos orando na oração da noite, por avanço sobrenatural. Inclusive você que está aqui pela primeira vez na oração, pega um papel e acompanha conosco dia a dia cada oração. Estamos orando por avanço sobrenatural. Então escreve aí, avanço sobrenatural, que nós estaremos orando mais uma vez por avanço na tua vida. Tudo aquilo que está demorando, que avance. Tudo aquilo que está devagar, que avance. E nós sabemos, nós fazemos a nossa parte, mas tem coisas que se não tiver o toque de Deus, não vai ter velocidade. Precisamos do favor de Deus. Amém? Você reconhece isso? Então declare, eu preciso do favor de Deus. Escreve aqui nos comentários, eu preciso do favor de Deus. Quero pedir para você também, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora e participe das nossas orações. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que colocou essa oração no teu caminho. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. O Espírito Santo sabe a localização geográfica em que seus dons irão florescer. A Bíblia nos diz, em Atos 13:4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando o Espírito Santo ele conduz a tua vida, o Espírito Santo irá conduzir você a lugares aonde seus dons irão florescer. Há lugares que você permanece por 1 ano, por 2, por 3 ou até mais, mas não floresce. Tudo que você faz ali é pequeno, tudo que você faz ali não avança, tudo que você lança como semente, você não vê o fruto daquilo. Isso é sinal de que você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você estar limitando o poder de Deus, ou você não está no lugar certo que o Espírito Santo quer para você. E sabe como que nós limitamos o poder do Espírito Santo? É quando não buscamos a sua presença. Aí não adianta você estar no lugar dirigido por Deus, mas se você está vazio de Deus. Então essas 2 coisas é muito importante. Tanto você estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, quanto você está também tendo comunhão com o Espírito Santo. Por isso, diga assim comigo, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Declare isso, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Dê bem-vindo ao Espírito Santo na sua casa, mesmo que você não esteja em casa ainda, dê bem-vindo ao Espírito Santo no seu caminho, na sua vida. A segunda coisa é que o Espírito Santo faz brotar um amor extraordinário por aqueles para os quais você foi chamado. Tem coisas que, se não tiver o amor de Deus derramado em nosso coração, nós não vamos conseguir tratar bem as pessoas. Sabe por quê? Porque eu penso da seguinte maneira: tem pessoas que, durante a minha caminhada com Cristo, quase me escorraçaram da igreja. Sabe, eu tive problemas com pessoas dentro da igreja. Pessoas que foram ingratas, pessoas que depois de eu ter ajudado, acabaram nos machucando, falando em verdades, mentiras. Durante a minha caminhada com Cristo,
pessoas me ignoraram, pessoas agiram de má fé, em dados momentos alguns tentaram me derrubar. Eu tinha motivos para não frequentar uma igreja. No entanto, eu entendo que a missão de todos nós cruza pela igreja. Esse é o entendimento que eu tenho. E por mais que algumas pessoas tenham me machucado, há muitas que foram bênção na minha vida e que inclusive foram cura também na minha vida. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você aprende a amar até aqueles que são difíceis de amar. E é por ser dirigido pelo Espírito Santo que eu continuo amando a igreja, que eu continuo frequentando a igreja. É um dos maiores prazeres da minha vida poder servir na igreja. Todo domingo eu me organizo para estar na igreja. Todo domingo eu me preparo para estar na igreja. Eu acordo cedo e estou pronto, sabe, a servir a Deus, a estar com os meus irmãos. E é uma das alegrias da minha vida. É uma das alegrias da minha vida. É por isso que eu digo para você que se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai aprender a amar até aquilo que é pouco amável. Você vai aprender a amar os que são difíceis, os que são difíceis, os que são contrários, os que são problemáticos, os que você, sabe, por mais que fizer algo por eles, eles não vão ser gratos a você. Mas o próprio Espírito Santo dentro de nós vai nos ajudar a amar essas pessoas, vai nos ajudar a ter um olhar diferente para essas pessoas. A Bíblia nos diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É por causa do amor de Deus que eu não consigo odiar ninguém. É por causa do amor de Deus dentro do meu coração que foi derramado pelo Espírito Santo que eu não consigo ter ódio de quem me prejudicou. Eu não consigo ter ódio, de ter raiva, sabe? Ou de ser uma pessoa ignorante, tratar mal aquela pessoa que fez o mal para mim. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você perdoa as pessoas, você ama elas. E se elas pedirem ajuda, você vai realmente ajudá-las. Você sabe que a minha filha foi mal em 2 notas do colégio e na hora do almoço ontem eu tive uma conversa séria com ela, que ela precisava estudar mais e ela ficou o dia inteiro, sabe, chateada comigo e não falava muito comigo. E como eu estava certo, né, e havia falado para ela que eu amava ela, apesar das notas vermelhas e que ela precisava melhorar. Ela, antes de dormir ontem, e ela veio e se aproximou de mim, me abraçou e disse: pai, me desculpa, eu te amo, pai. Eu disse: o pai também te ama, filho, o pai não falou pro teu mal. Você vai ter que se dedicar mais, é só isso, vai ter que se dedicar mais, porque se está ficando difícil o colégio, você vai ter que estudar. Ou seja, eu acredito que da mesma forma que eu sou com os meus filhos, certo? Que a gente tem aquela capacidade de perdoar mesmo eles errando. Deus, quando derrama o seu coração, seu amor em nossa vida, a gente também consegue perdoar as pessoas. Porque é o amor de Deus, é o amor do Pai derramado dentro de nós, que vai fazer você olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Eu sei que isso é totalmente diferente do que as pessoas vivem aí fora. O que eu estou falando para vocês é uma coisa diferente, porque hoje as pessoas estão muito inflexíveis, sabe? Qualquer coisa que façam para ela na igreja, ela já está indo embora da igreja. E você vê, inclusive, quando acontece algum tipo de escândalo na igreja, você vê nos comentários as pessoas dizem: por isso que eu não frequento a igreja, por isso que eu não vou na igreja, e não sei o quê. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas pessoas que dizem isso não estão sendo dirigidas por Deus. Porque você, olha só, você tem problemas no trabalho,
e não larga o emprego. Você tem problemas no meio dos amigos e não para de se relacionar com as pessoas. Você tem problemas familiares e você, sabe, não desiste da tua família. Agora, acontece uma vírgula dentro da igreja e já é, assim, o fim do mundo para aquela pessoa. Na verdade, ela quer só uma justificativa para justificar, sabe, a sua ausência da presença de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tem igreja perfeita aqui nessa terra, porque a igreja são pessoas. A igreja não é só uma instituição, a igreja são pessoas. É muito maior do que uma instituição. E dentro dessa igreja, de qualquer igreja, vai haver desafetos, vai haver problemas, vai haver gente que não vai gostar de você, vai haver gente que vai estar ali só para lhe perturbar, exatamente para lhe perturbar. Tem pessoas ruins, tem pessoas que não deixaram Cristo entrar na vida delas. Agora, se você disser para mim, então a igreja é ruim, não. A igreja é maravilhosa, porque a visão dentro da igreja é uma visão sadia. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle de uma igreja, é uma bênção. Mas mesmo assim vai haver problemas. Sabe por quê? Porque quem está na frente são homens limitados, homens que ainda carregam hábitos que precisam ser mudados. Então eu acredito que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, sabe, ela vai conseguir suportar algumas coisas e ela vai amar aquilo que faz parte da missão e do propósito dela, mesmo que sejam pessoas pouco amáveis. E claro, a gente fala das coisas negativas, mas esses dias eu fiquei muito feliz. Eu vi meu filho na câmera, ajudando nas câmeras da igreja, que é um trabalho voluntário dentro da igreja, que qualquer pessoa pode fazer. Ele estava ali nas câmeras, ajudando. Minha filha estava na dança, dançando na igreja, né? E eu estava servindo, a minha esposa também estava servindo. Então, eu posso dizer para você que, apesar das dificuldades que existem em todos os lugares, nós precisamos amar as pessoas e precisamos demonstrar o amor de Deus em nossos corações. E o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz você amar as pessoas. E daí você diz assim, puxa, profeta, mas essa igreja não foi você que começou e a sua esposa, por que você não resolve todos os problemas? A gente até tenta. Resolve hoje, surge outros amanhã. Porque a Bíblia fala que a igreja é muito parecida com a Arca de Noé. Sabe? Nós podemos usar até a Arca de Noé como uma tipificação da igreja. Porque ali dentro da arca, né, as pessoas, a família que estava ali tinha que conviver com todo tipo de animal que estava lá. Todo tipo de animal. Dentro da igreja tem pessoas. Mas essas pessoas, sabe? Quando elas ficam muito tempo junto, essas pessoas começam a ter desafetos, essas pessoas começam a ter discordâncias, mas faz parte. A família de Noé estava lá há vários dias, e eu fico pensando, né? Todo dia tinha que limpar, às vezes, a sujeira de um animal, tinha que dar alimento para os animais, e não era uma coisa fácil, mas a família de Noé estava ali. Bom, nós somos como a família de Noé dentro da arca. Cada um tem que, sabe, tem que muitas vezes carregar o fardo do outro, tem que ajudar um ao outro, certo? Porque o inimigo, ele tenta dividir a igreja. O inimigo, ele tenta separar a igreja. O inimigo, ele tenta, sabe, fazer com que você se aborreça com as pequenas coisas que acontecem e fazer você, sabe, imaginar uma coisa grande e aumentar, sabe, o nível das coisas. E, na verdade, não é esse o caminho. Não é por aí que as coisas funcionam. Nós precisamos ter um entendimento diferente, certo? Que precisamos tolerar e, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir perdoar, amar as pessoas, ajudá-las, limpar a sujeira também, que muitas vezes acontece
quando um tem um desafeto com o outro e ambos têm problemas, certo? E eu digo para você, a igreja pertence a Deus, ela não pertence a um homem. E Deus sabe que a igreja é um grande hospital, que as pessoas precisam de ajuda. Então, não caia nessa conversa, por isso que eu não vou nas igrejas, porque... Não, toda igreja tem problema. Toda igreja, todo lugar tem problema. Mas nós precisamos ser abençoados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, para que possamos, vencer as dificuldades que existem naquele lugar. E isso funciona não só na igreja, funciona no trabalho, certo? Funciona numa sociedade, funciona no meio da família, porque não me diga que dentro da família é as mil maravilhas, porque eu sei que não é. Sempre tem um desacordo, sempre tem um desafeto, sempre tem uma inveja, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, certo? Então nós precisamos do Espírito Santo derramando o seu amor em nossos corações, para que a gente consiga lidar bem com as situações adversas que acontecem em qualquer meio. Igreja, trabalho, família, amigos, em qualquer lado da vida. Amém? E entendendo isso, sendo dirigido por Deus, a gente consegue superar as adversidades e permanecer firme no caminho. A guerra espiritual é para que você saia de um lugar que o Espírito Santo lhe colocou. Existe uma guerra espiritual, para tirar você do lugar que Deus te colocou, aonde Deus te plantou. E é importante você permanecer aonde Deus te plantou, porque é ali que você vai frutificar. É ali que você vai fazer a diferença. É por isso que não saia de uma direção de Deus sem consultar a Deus. Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Antes disso, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Compartilha essa oração com 7 pessoas, amém? Se puder compartilhar com 10, compartilha com 10. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Vamos compartilhar essa oração. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de muita gente. A generosidade devolve. Lembra que eu estou sempre falando, a generosidade devolve. Então vamos lá, nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Eu quero dar o testemunho da Núbia. Ela escreveu assim: paz do Senhor, profeta. Eu estou aqui para testemunhar sobre uma bênção que Deus me concedeu no dia de hoje. Eu sou muito grata primeiramente a Deus e também muito grata ao Senhor, pois hoje na oração da manhã, quando o Senhor falava sobre um homem com problema urinário, com problema nos rins, eu estava descendo as escadas para ir trabalhar, escutando a oração e determinei a cura do meu esposo, que estava com pedras nos rins. E hoje, no horário do almoço, ele expeliu as pedras, graças a Deus. Oh, glória a Deus! Olha o poder da oração, a esposa que ora pelo marido, né? Que coisa maravilhosa. Gente, já parou para pensar quantos milagres têm acontecido aqui na oração? Quanta coisa boa, quanta coisa linda tem acontecido aqui. A Deus a glória, a Deus louvor. Você que ainda não escreveu o seu pedido de oração, a palavra de hoje é avanço sobrenatural, tá? Avanço sobrenatural. Cada dia nós estamos liberando uma palavra sobre o dia e hoje a palavra é avanço sobrenatural. Estamos orando por isso, avanço sobrenatural. Deixa eu declarar o Salmo de número 91, certo? E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. E se você ainda não conhece nossos livros, por gentileza, vá no meu site www.profetavinicius17.com.br e eu quero realmente que você conheça nossos livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua causa. Amém? Crendo que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. Quero também agradecer a cada um dos meus parceiros que tem nos ajudado na televisão. Nós não recebemos nenhuma ajuda da igreja, certo? Não tem o salário da igreja. Tudo que entra de ofertas e dízimo na igreja é da igreja. Não toco em nada, certo? Eu tenho meus rendimentos e com os meus rendimentos eu pago 70%, 75% da TV e o restante é pago pelos meus parceiros. E eu quero aqui, eu tenho sempre dito, mas eu também tenho orado e abençoado a vida de cada parceiro meu. Muito obrigado, porque você está nos ajudando a alcançar vidas. A gente sabe que muita gente é alcançada aqui por meio das redes sociais, por meio do YouTube. O YouTube é uma grande bênção, que Deus abençoe o YouTube. Mas tem muita gente que não tem rede social. Tem muita gente que mora no interior, às vezes não pega bem a internet. E através dos programas de televisão, essas pessoas estão sendo alcançadas, estão conhecendo Jesus, estão sendo curadas, estão recebendo direções de Deus. Você sabe que a vida da gente, isso é uma coisa importante a gente entender e compreender. A vida da gente, uma palavra pode mudar a vida da gente. E vivemos num mundo onde existe tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, gente. Por isso, eu quero dizer aos meus parceiros, muito obrigado pela vida de vocês. Vocês compreenderam o que é a vida. Porque a vida não é só você receber a vida, é você devolver também. Certo? Eu sou mais abençoado quando eu semeio. Eu sou mais abençoado quando eu semeio, quando eu devolvo. E Deus abençoa a gente ricamente e poderosamente. Acredite nisso, acredite nisso. Amém? Eu estou de domingo a domingo na Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV. Estou indo até quando Deus me mandar. Até quando Deus me mandar, eu mantenho a TV. Estou me esforçando, estamos sempre nos esforçando e sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem provido, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então, meus parceiros aí que me acompanham, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo. E eu quero pedir a Ti, Pai, aceleração sobrenatural agora. Sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida, que o Senhor abençoe poderosamente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abençoar, que cada pessoa, Pai, que está aqui nessa oração, seja tocada, Senhor, poderosamente, abundantemente pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que haja avanço sobrenatural no casamento, avanço nos negócios, nos processos, nos orçamentos, avanço nas licitações. Toda pessoa, Pai, que está pedindo o milagre do Senhor, que o Senhor abençoe seus negócios, seus projetos, sua vida. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga favor sobre a vida dessa pessoa, céus abertos sobre ela, céus abertos sobre sua casa, e que o Senhor a faça prosperar em seu caminho.
Também oro pela salvação de todos da sua casa, para que todos conheçam a Jesus, para que todos recebam o toque de Jesus Cristo, recebam a graça de Jesus Cristo. Coloca a tua mão, Pai, sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida das tuas filhas. Eu oro para que haja um destravar na vida dessa pessoa, haja um romper, haja um liberar, que a vida de Deus manifeste, que o toque de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Pai, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça, que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida deles e que eles sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que grandes milagres aconteçam, grandes liberações aconteçam, que a mão do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa e que ela possa, Senhor, avançar, conquistar e que todo sonho de Deus se cumpra na vida dela, todo projeto de Deus se cumpra na vida dela e que todo espírito de inveja contra ela, Pai, toda a contrariedade do inferno, toda obra maligna contra ela não prospere. Eu oro para que nenhuma palavra de maldição, palavra de morte, palavra de destruição tenha poder sobre ela. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ela, ela está sendo abençoada, sua casa está sendo abençoada e nada impedirá o agir de Deus nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você toma posse dessa oração, dessa palavra profética, então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, amém? E você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora, que Deus te abençoe e lembre-se disso, nós cremos que Deus está trabalhando, novos começos, novas portas e muita saúde na tua vida, você crê? Então diga aí, eu creio, em nome de Jesus, ser curado, ser abençoado. Deus te abençoe, até amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser. Um forte abraço.